Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao meu canal. E aí, como é que vocês estão? No tema de hoje do meu vídeo, eu vou falar sobre o meu afastamento das redes sociais. Pois é, eu ando um pouco afastada das redes sociais desde 9 de setembro, né, que eu tomei a decisão de dar um tempo das redes sociais. Porque o motivo pelo qual eu vou contar pra vocês agora. Já tem um tempo, né, que eu me trato, né, de ansiedade e depressão. E eu percebi que as redes sociais, elas acabavam fazendo comigo, né, que a minha própria psicóloga explicou, algo chamado hiperestimulação. E essa hiperestimulação, ela pode ocorrer não só comigo, mas com qualquer um, né? Ela é uma hiperestimulação no cérebro, através, assim, né, das coisas que acontecem na internet, que assim, a gente abre o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, e a gente vai recebendo muitas informações através de vídeos, fotos. Então, assim, são muitas informações que elas vêm vindo na nossa mente, e para uma pessoa que já está passando por ansiedade, né, isso hiperestimula e acaba deixando a pessoa pior, acaba deixando a pessoa muito mais acelerada do que ela já está, né? E já tinha um tempo que eu andava assim, sendo hiperestimulada, que eu andava mal, e eu lutava para não me desfazer não, né, mas não deixar um pouco as redes sociais, porque de uma certa forma, né, como vocês sabem, eu saí do Rio, eu tô morando aqui, né, em Aragaças, no Goiás, e o Rio de Janeiro é uma cidade grande, uma cidade com muitas coisas, e aqui já é uma cidade pequena, né, então eu tenho dificuldade de arrumar emprego aqui, e eu ainda não estou empregada, então assim, eu andava muito sozinha. Então a rede social, ela acabou sendo uma companhia, sendo que o perigo e o que a gente tem que atentar é para que a rede social ela não se torne uma má companhia, né? Porque eu acredito que não é só por causa desses problemas e não é só comigo que acontece isso, né? A gente às vezes, quando a gente não tem, vamos dizer, o que fazer, a gente tá fazendo nada, a gente vai logo e lá e mexe. E é algo que é automático, né? Qualquer coisinha assim, se a gente tá... a gente esquece de alguma coisa que a gente tá fazendo, a gente vai lá e mexe. E aí, o que era para ser 5 minutos na rede social, 5, 10 se tornam 2 horas, 3, 4, 5 horas, né? E para mim, então, que eu não estou trabalhando é muito pior, né? Eu tenho meu trabalho, né? O meu trabalho que é cuidar da minha casa, mas não é fácil, né? Não é fácil, como mulher de militar, eu acho que as mulheres de militares irão me entender como que é difícil, né? Para quem é mulher de militar, essa questão de emprego, essa questão de mudança de cidade. Então, assim, eu estava determinada a me dedicar mais à minha profissão, né, de maquiadora, e eu me dediquei, eu me formei. Só que também não é fácil, né, em cidade pequena, ninguém te conhece, não é fácil de conseguir clientes. E também tem a questão, né, essa é a maior questão, né? Como eu não sou conhecida, é mais difícil das pessoas fazerem aquele marketing ali, né? Mas eu tô tentando dar meu jeito, e a rede social, ela era como uma fuga pra mim, né? Eu me dava a desculpa de que... eu gosto muito de falar da palavra de Deus, vocês sabem que eu sempre trago uma reflexão de algo que Deus fez na minha vida, porque eu tento sempre ver Deus em tudo na minha vida. E eu sempre fui muito ativa nessa questão das minhas redes sociais, sempre falei muito de Jesus e sempre falo, né? E muito antes de eu entrar nas redes sociais para falar de Jesus, eu orei. E Jesus falou comigo, sabe? E eu orei durante muito tempo, porque eu não gosto de fazer as coisas assim no impulso, né? Por mais que às vezes tem coisas que a gente faz no impulso, eu levo muito a sério as coisas de Deus. E eu orei muito a Deus antes de eu começar a falar da palavra de Deus nas redes sociais, porque a gente sabe que a gente vai lidar com muitas coisas, né? E uma delas é a perseguição, mas isso aí já era esperado acontecer, mas graças a Deus eu não passo por nada disso, mas enfim, são várias coisas que a gente pode lidar quando a gente quer adentrar no mundo da internet, né? Ser influenciador, influenciadora, né? Mas eu sempre
quis ser uma influenciadora, mas uma influenciadora positivamente, né? Vocês sabem que eu trago dicas de várias coisas no Instagram, mesmo se vocês entrarem, vocês vão ver. E por mais que eu esteja neste momento, né, afastada do meu Instagram, eu vou voltar mês que vem, né, perto do meu aniversário. Eu só precisava passar esse tempo, né, um pouco longe das redes sociais para que eu pudesse me encontrar novamente, né? E havia um tempo que eu andava passando por algo chamado, né, frieza espiritual. Eu acredito que todos os cristãos passam por isso em algum momento. E já tinha um tempo, no início não tinha nada a ver com a rede social, era algo mais pessoal meu, era coisa também de ansiedade, da depressão ali, era um pouco difícil de eu lidar com isso. O uso do celular, o uso da internet acabou potencializando essa frieza espiritual, né? Porque no início eu me apegava que eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava falando da palavra de Deus, para que eu não deixasse a rede social. Até porque a rede social ela é uma companhia para mim, para eu não me sentir sozinha, porque eu estou longe da minha família, meu marido trabalha muito, e eu só tenho eu e os meus cachorros. Mas na verdade eu sei que não estou sozinha, né? Tem eu, meus cachorros, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e um exército de anjos aqui ao meu favor. E eu sei disso. E através desse tempo que eu tô desde 9 de setembro sem as redes sociais, Deus tem tratado milhares de coisas assim na minha vida espiritual e na minha vida sem ser espiritual, né, na minha vida normal, né? Por exemplo, eu tenho me dedicado mais no meu processo de emagrecimento, eu tenho focado mais na minha saúde, e em tudo isso eu tenho visto o cuidado de Deus, sabe? Deus, ele me trouxe para cá e eu finalmente consegui entender que ele me trouxe para cá com um propósito de me amadurecer espiritualmente e me amadurecer como pessoa, né? Na verdade, nós sabemos que a nossa vida inteira a gente vai estar amadurecendo e precisando aprender e crescer, né? Isso eu acredito que vai ser até o fim da minha vida. Então, Deus, ele me mostrou que vindo para cá, na verdade, olhando agora, eu só tenho como focar em mim. Né? Então, não existe outra forma, né? Não existe outra maneira a não ser focar em mim, já que está sendo, né, difícil, né, trabalhar em outras coisas. Então, eu acredito que Deus me trouxe para cá justamente para isso, para que eu aprendesse a olhar mais para mim, para que eu enxergasse o que tem de errado comigo. Eu digo assim que como eu passo por depressão e ansiedade, que eu conseguisse me enxergar como filha amada dele, me enxergar como se tudo que aconteceu no meu passado eu não tenho culpa, né? E tem coisas que são para acontecer e para nos ensinar, e nós não devemos olhar tudo com um olhar negativo e sim com um olhar positivo, tentar sempre tirar algo bom de tudo que você está passando na sua vida, né? Então, nesse tempo que eu estou aprendendo muito com Deus, porque a rede social, como eu me dava desculpa de que eu estava fazendo a obra de Deus, sendo que eu não estava ouvindo Deus claramente, depois de eu sair, eu comecei a ouvir Deus claramente. Então, é uma recomendação até que eu faço para você. E para não ficar só nas minhas palavras, né, eu vou trazer um versículo aqui que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante, que vai dizer sobre a adoração de Marta e Maria. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo do que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ociosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Pois é, né? Eu entendo a situação ali de Marta, né? Quando a gente vai receber um convidado na nossa casa, a gente quer fazer de tudo para que o convidado se sinta muito recepcionado. Só que você imagina você estar na presença de Jesus.
né? E Maria foi a mais esperta ali, porque ela falou, não, eu preciso estar ali e aprender com o mestre. Eu preciso estar ali ouvindo o que ele tem para me ensinar. Então, parando para refletir sobre a situação ali de Marta e Maria, eu estava me vendo antes como Marta, né? A inquieta, a ansiosa, a querendo fazer coisas para provar para as pessoas e não para mim ou para Jesus, eu não sei. Eu queria fazer, mas não era para provar para mim, né? Era para provar para as pessoas o que eu era, que eu sou isso, que eu sou, que eu tenho sucesso, que eu consigo, sendo que não. O que importa não é isso. Às vezes a gente foca muito nas coisas do mundo, nas coisas que a gente vê muito isso na internet. Já que eu tô falando da internet, isso é um fato crucial, né? Eu sempre fui, né, muito bombardeada, a gente é muito bombardeada de informações quando a gente entra na internet. Então isso pode acabar afetando a gente negativamente no sentido de que a gente começa a comparar. Comparação. E eu acho que essa é a maior... esse é o maior problema que se tem quando a gente se entra na internet. A comparação da nossa vida com as pessoas, com os influenciadores, com os... Sabe, esses que são mais famosos, que a gente vê que são ricos, que têm muitas posses, que têm muitos bens, e às vezes eles já conquistaram tudo isso com pouca idade. E eu, por exemplo, vou fazer 24 anos, então às vezes eu me olho e penso, nossa... Eu só tenho essa idade e eu ainda não conquistei tanta coisa assim, né? Isso acontece muito e isso é uma coisa que tem adoecido. Eu acredito que não sou eu, mas como milhares de jovens, mas não só jovens, eu acho que a todos. Porque a gente fica se comparando, a gente fica olhando tudo que tem de ruim e a gente esquece de olhar o que tem de bom em nossa vida. No caso ali, Marta estava querendo provar que ela conseguia recepcionar bem Jesus, porque Jesus, né, é uma presença ilustre, é a melhor presença de todas. Mas Jesus mostrou ali para Marta que o que Maria estava recebendo, que eram os ensinamentos dele, não lhe seriam tirados, porque seriam para sempre. E se você não é cristão e você está assistindo esse vídeo, saiba que, assim, coisas que Deus nos ensina através da palavra dele são coisas que nem são bíblicas, mas, assim, às vezes já está aplicada no seu dia a dia e você nem percebe. Eu vivo percebendo isso, sabe? Que Deus, tudo da minha vida, que Deus tenta me ensinar a ser mais paciente, aprender a esperar, sabe? A aprender a tomar a decisão ouvindo a voz dele. Tem coisas assim que a gente sabe que não é para dar certo. Não é que não é para dar certo, mas não é para aquele momento. E às vezes a gente teima em fazer aquilo, sabe? E aí a gente teima e vai e faz, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus e aquilo dali pode nos prejudicar. Porque aí Deus chega e vem, minha filha, você pegou isso aqui, mas eu tinha isso aqui muito melhor para você. Algo muito melhor e maior preparado para você. Então, Deus tem me ensinado muito isso, sabe? Essa questão agora de eu estar aqui, de eu ter que esperar as coisas acontecerem. Eu sou uma pessoa que eu sou acelerada, eu quero fazer, eu não quero ficar parada, mas Deus está me falando, minha filha, calma, calma. E isso também com as redes sociais, já que eu não podia estar nas ruas, fora, fazendo, acontecendo, eu queria tentar fazer em algum lugar. E eu tentei fazer isso nas redes sociais. Só que não é dessa forma que Deus quer. Deus quer que eu aprenda a ouvi-lo primeiro, para depois eu fazer, para depois as coisas acontecerem. Porque eu sei que Deus vai fazer, né? E como eu disse para vocês, que eu falei para não ficar só nas minhas palavras, segundo o versículo, que você seja Maria e não Marta, que você escolha a melhor parte, que é primeiro se voltar os ouvidos para Deus, primeiro se voltar os ouvidos para seu tempo com Deus, porque nesse meio todo de rede social e que eu estava me dedicando ali, eu não estava tendo tempo de qualidade com Deus, mas já fazia tempo que eu não andava assim, como eu falei antes, e eu não conseguia achar a solução. Eu já tentei, já me afastei 1, 2 semanas, mas nunca completamente das redes sociais. E aí, então Deus me mostrou que a saída era me afastar completamente. Para quem não sabe, eu já fiquei uns 3 anos
Na época, né, que o Facebook bombava, eu fiquei sem Facebook 3 anos, sabe? Eu era, né, naquela época eu era adolescente, então assim, 3 anos sem redes sociais e não morri, não aconteceu nada, entendeu? Então assim, é difícil, eu sei, porque o Instagram, o TikTok, todas as redes sociais nos passam muitas informações importantes, mas você não pode negociar o seu tempo com Deus, sabe? Não negocie. O principal, o primeiro, a primícia é sempre Deus. E eu tenho aprendido isso e Deus está me mostrando e continua me ensinando todo esse tempo que eu estou fora das redes sociais, que Ele é a primícia e sem Ele eu não posso fazer nada. Então escolha a melhor parte, como Maria escolheu. E se necessário for também você sair de todas as suas redes sociais por um tempo. Eu não sei se você trabalha com redes sociais, se você não trabalha. Se você trabalha com redes sociais, dedique pelo menos algumas horinhas ali em que você fale, eu não vou mexer, eu vou me dedicar a Deus, porque Deus, ele é o que nos dá tudo. Sem Ele, nós não somos nada, né? Na Bíblia fala muito sobre, né, o caminhar de quem não caminha com Deus e quem caminha com Deus. A vida em si, ela é difícil, a vida em si, sabe? Todos nós passamos por provas e lutas, só que quando nós temos Deus na nossa vida, esse fardo se torna mais leve. Tudo que acontece na nossa vida a gente passa a enxergar como uma lição, como algo para aprender, e a gente sente aquela segurança de que Deus está conosco, que é essa segurança que eu sinto agora. Tudo que eu não sentia, tudo que eu tentei me apegar antes, ao invés de querer me apegar primeiramente a Deus e perguntar o que eu devo fazer para Deus, agora eu sinto, porque agora eu estou deixando Deus tomar o controle da minha vida e Ele me ajudar a decidir por onde eu devo caminhar. Então, você também olhe para si mesmo, pare e pense se as redes sociais estão te fazendo mal. Se ela estiver te fazendo mal, alargue, dedique um tempo para você. Agora eu dedico tempo para leitura, mais coisa que eu não fazia tanto, leitura da palavra, leitura de livros, dedico mais tempo para minha saúde e principalmente, né, deixar um pouco as redes sociais ajudou muito melhor a minha saúde, né? A minha psicóloga até falou, né, que às vezes, dependendo da situação, é bom você largar completamente. Ou dependendo da situação, talvez não, talvez seja aos poucos. Mas como eu já fiz isso antes, no início foi difícil, no início eu entrava ali, eu não excluí meu Instagram, minha conta tá lá, o Instagram tá lá, eu só não tô logando, não tô logada nem no Instagram e nem no TikTok. O Facebook é algo que não muda muita coisa pra mim, eu não fico presa ali, então tá sendo muito bom pra mim, porque eu estou off para as redes sociais, mas on completamente para Deus, né? Então, entenda que às vezes é necessário esse afastamento para você se conhecer, né? Se conhecer, né? Para você se reconectar, né? E para você ficar bem. Haja como Maria, atente primeiro aos ensinamentos do Mestre e não fique preso às redes sociais. É isso. Beijo, que Deus abençoe vocês.